Bom dia, sejam bem-vindos à aula de hoje, que é uma aula que a gente vai falar das consequências da evolução monetarista, né? O que a gente tem, basicamente? O que a gente tem é que nós saímos da década de 40 com um predomínio muito grande da noção de que existe uma taxa natural de desemprego, uma taxa natural de produto, que é isso aqui, esse produto que é o produto potencial. O produto potencial seria representado por essa reta aqui, azul escura, por isso que aqui, ó, tá, azul escuro, né? E a gente tem um produto que de fato ocorre, que é esse aqui. O que é esse produto em azul claro que de fato ocorre? É o fato que nós temos esse ciclo econômico. Os traços amarelo mostram as fases de grande crescimento econômico e os traços roxos mostram as fases de recessões profundas. Então, a ideia básica é de que é feito esse Y aqui, né? A ideia básica é que esse produto potencial ele vai ser exemplificado por quê? Ele vai ser exemplificado pelo produto que depende, ou seja, é função de capital e trabalho. Então, o que a gente tem? A oferta dos fatores de produção. Como é que esses fatores de produção se combinam? A tecnologia vai dizer exatamente isso, como esses fatores de produção se combinam. E, obviamente, além dessa combinação do montante, a gente tem também a forma como as leis do país são feitas, né? Ou seja, como são essas leis? São leis que permitem que imigrantes venham do mundo inteiro entrar nesse país, portanto, aumentando aqui esse L, ou são leis que restringem a entrada de imigrantes, portanto, limitando, de certa forma, o L? São leis que permitem a entrada livre de capitais, portanto, possibilitando um aumento muito significativo do estoque de capital, mesmo que a população do país não tenha poupança suficiente para financiar esse novo capital. É um país fechado que não aceita fluxo de capitais e, portanto, é um país que limita o estoque de capital. Então, tudo isso vai influenciar os fatores, esses fatores reais, e é por isso que a gente vê em países diferentes taxas de desemprego. E aí, qual é a função que a gente tinha quando a gente acabou a aula passada? A gente falava de demanda agregada. A ideia básica das políticas keynesianas é o quê? Utilizar políticas fiscais ou monetárias para afetar a demanda agregada. Então, imagine que eu tenha uma determinada taxa natural de desemprego. O que seria a taxa natural de desemprego? A gente poderia chamar N de 1 menos U. U seria o desemprego e N seria o emprego, né? Então, o N seria o inverso. Quando o N está subindo, de N estrela para N linha, significa que o desemprego está caindo, certo? Então, imagine que eu tenho aqui um salário de equilíbrio, W sobre P, onde eu tenho esse N', que é a oferta de trabalho por parte dos trabalhadores. Na verdade, o que eu tenho inicialmente não é o N', o que eu tenho, na verdade, inicialmente seria o NS, desculpe. Teria inicialmente o NS, aqui a produtividade marginal do trabalho vai interagir com o NS, me dando esse N estrela, que é o emprego de equilíbrio, e esse é o salário de equilíbrio, certo? E aí o que acontece, se há uma imigração para esse país, um grande montante de pessoas entram nesse país, e aí há uma modificação da oferta de mão de obra, tendo aumento da quantidade de mão de obra nesse país. Pode ser que o salário caia para W sobre P, por quê?
porque agora eu tenho mais gente empregada, né? Houve esse deslocamento daqui para cá. Antes eu tinha esse ponto de equilíbrio, agora eu tenho esse ponto de equilíbrio. Nova oferta de mão de obra interagindo com a quantidade de vagas que eu tinha. Então, o salário vai ter que cair para gerar um equilíbrio. E se esse salário cair, eu tenho mais pessoas empregadas com salário menor. Só que qual é o grande problema? O que acontece se eu tiver ou alguma legislação que diga assim, ó, esse salário não pode ser menor do que esse. Ou se eu tiver uma mudança de expectativa que faça com que haja essa volta. As expectativas aqui, ó, sobre o nível de preço podem mudar. Se elas mudarem, pode ser que haja uma volta desse ponto para esse ponto. Se ocorrer um dos dois, o emprego volta a cair, volta de N' para N estrela, e o salário não pode cair aquém de W sobre P. Então, tem essa volta para esse ponto, com deslocamento de volta dessa curva daqui para cá, certo? Basicamente, o que é que a gente tem? A gente tem esse movimento aqui, quando a gente olha para esse gráfico da direita, esse movimento sai de N estrela, vai para N', e aí, aqui é a função de produção, e aqui eu estou cortando uma reta, F, que eu estou chamando de F', seria uma reta de 45 graus, né? Que é uma relação de 45 graus entre o emprego e o produto da economia, certo? Essa reta laranja. O que está acontecendo aqui? Eu tenho inicialmente esse ponto, e nesse ponto, o que é que eu tenho? Eu tenho que nesse ponto, esse produto Y esteja produzido porque tem esse emprego. Inicialmente o emprego subiu, né, para N'. Tendo subido para N', o que é que eu tenho? A minha função de produção me diria que eu teria um produto Y'. Só o que é que está acontecendo aqui? Seria, por exemplo, Y2' ou Y3'. Se a gente tivesse a possibilidade de fazer algo mais ou menos assim, ó, o que estaria acontecendo se eu tivesse uma função de produção que tivesse essa capacidade de se expandir daqui para cá? O que é essa expansão da função de produção? Uma expansão da função de produção significa que com a mesma quantidade de capital, com a mesma quantidade de trabalho, eu estou produzindo muito mais. Isso significa o quê? Se eu tivesse aqui essa quantidade de trabalho, N estrela, eu poderia estar produzindo nessa quantidade, nessa função de produção azul clara, ou nessa quantidade, nessa função de produção verde. Mudar de cor, de verde para outra cor. Marrom, por exemplo. O que é que essa função de produção marrom está me dizendo? Essa mesma quantidade de trabalho produz muito mais produto, ao invés de produzir Y estrela, está produzindo Y duas linhas. Por quê? Eu tive essa expansão da função de produção daqui para cá. Né? E o que acontece com essa função de produção se eu aumento para N' a quantidade de emprego? Então, eu saio de N duas linhas e vou para N três linhas, que é um produto maior ainda. Então, o que é que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui é que essa expansão da função de produção de azul para marrom está me dizendo o quê? Está me dizendo a capacidade, né? Capacidade da economia de usar esse produto aqui, usar capital de trabalho de forma mais eficiente, né? Um aumento da eficiência. E aí significa o quê? O produto potencial, esse aqui, está se expandindo.
o produto potencial se expandindo, então o produto real, que é o Y, também pode se expandir. E a ideia é o quê? A ideia keynesiana é do governo praticar políticas expansionistas para fazer com que o produto encoste, ou então vá até mesmo além de sua taxa natural, para fazer isso aqui. Fazer com que o emprego aumente, né? Ou seja, o desemprego, aqui não é emprego, é desemprego, cairia para baixo de sua taxa natural. E o que foi que o famoso economista monetarista falou a respeito do que seria a taxa natural de desemprego? Ele disse o seguinte: a taxa natural de desemprego é consistente com o equilíbrio da estrutura de salários reais. O que é que isso significa? Basicamente significa o seguinte: eu tenho um produto aqui, que é a curva de oferta agregada de longo prazo, essa reta vertical aqui, roxa, e aí o que acontece? Eu estou no ponto A, estando no ponto A, o que é que está acontecendo? Eu tenho a oferta agregada em equilíbrio com a demanda agregada. Minha demanda agregada é azul escuro, a oferta agregada é amarela, ou pode ser até mesmo essa roxa, né? Oferta agregada de longo prazo. Eu estou em equilíbrio tanto no longo prazo, minha oferta agregada amarela, tanto no curto prazo, minha oferta agregada amarela, quanto no longo prazo, minha oferta agregada de longo prazo, roxa, certo? Mas aí o que acontece? O governo resolve praticar uma política monetária, que é deslocando a demanda agregada dessa DA azul para DA vermelha, né? O que está acontecendo nessa DA vermelha? Eu saio do ponto A, vou para o ponto B. O ponto B é em cima da minha oferta agregada de curto prazo, mas não é em cima da minha oferta agregada de longo prazo. O que foi que aconteceu? Quando eu saí de A e fui para B, o produto da economia subiu de Y0 para Y' e os preços subiram de P0 para P'. E aí a crítica dos monetaristas é o quê? Eu não vou de A para B. Meus preços não sobem só de P0 para P'. Por quê? Porque B não é em cima da curva de oferta agregada de longo prazo. Eu acabo em um local como C. O C é em cima da minha nova demanda agregada, que é essa vermelha, mas é em cima da minha oferta agregada de longo prazo. Significa que os preços no longo prazo vão subir para P2', certo? Olhando esse aumento da política monetária, variação da moeda maior do que zero, eu tenho o quê? Eu tinha aqui uma LM antiga, que é essa laranja, com aumento da oferta de moeda, eu fui para essa nova LM. Então, a interseção antiga, o equilíbrio antigo, era quando a taxa de juros era R e o produto era Y. Qual é o meu objetivo? Aumentar o produto. Com o deslocamento da LM daqui para cá, eu tive o equilíbrio se deslocando daqui para cá. A IS continua a mesma, porque não foi praticada política fiscal, foi praticada foi política monetária, né? Variação de moeda. Então, o deslocamento foi só da LM. Eu tenho como consequência uma queda da taxa de juros para R' e um aumento do produto para Y'. Só que, qual é a grande crítica? Os monetaristas dizem que esse aumento do produto ele vai se dar ao custo de um preço mais alto, né? E também diz que isso é momentâneo. No longo prazo, os preços aumentam ainda mais, mas o produto cai para Y. Então, essas são as duas grandes diferenças. A política monetária, no curto prazo, ela pretende fazer o quê? Qual é a abordagem dos keynesianos que se preocupam com o curto prazo? Eles dizem o seguinte: o que o Alba Phillips fez foi descobrir um trade-off entre taxas de desemprego e taxas de inflação. O que é a curva de Phillips? A curva de Phillips é isso aqui, ó. Essa curva azul que estabelece isso.
Aqui eu tenho taxa de inflação, aqui eu tenho taxa de desemprego. E o que foi que o Phillips fez? Ele fez um estudo onde ele descobriu o quê? Descobriu uma relação negativa entre taxa de desemprego e taxa de inflação. Então, ele disse, olha, existe um trade-off. Que trade-off é esse? Se você quiser diminuir a taxa de desemprego, abaixo de sua taxa natural, você tem que aceitar um aumento do nível de preços. Então, a inflação tem que subir para a taxa de desemprego cair. A ideia é o quê? Se a taxa natural é essa, 8, se eu quiser diminuir essa taxa de desemprego para 2, por exemplo, o que é que eu tenho? Olhando para essa curva de Phillips, eu tenho que sair desse ponto, que é o ponto de equilíbrio, né? Taxa de desemprego 8, taxa de inflação 2, e eu tenho que fazer uma política monetária para aumentar a taxa de inflação indo para o ponto B. O que é que o ponto B está me dizendo? Eu tenho uma taxa de inflação 6 e uma taxa de desemprego 2. O governo disse, olha, eu cumpri um objetivo de política econômica que foi diminuir a taxa de desemprego de 8 para 2. Qual o preço que eu estou pagando por isso? O preço que eu estou pagando é aumentar a taxa de inflação de 2 para 6. E aí, qual é a crítica que os monetaristas fazem? Essa é a política monetária de curto prazo. Essa troca do ponto A para o ponto B. Certo? Qual é a crítica que os monetaristas fazem? Eles baseiam a sua teoria no fato de que o Phillips diz o seguinte, olha, se eu pegar qualquer ano, eu vou descobrir, se eu fizer um par ordenado de inflação e desemprego, eu vou descobrir algo mais ou menos assim, que é isso aqui. No ano, a inflação foi tal, o desemprego foi tal. No ano seguinte, a inflação foi tal, o desemprego foi tal. 2 anos depois, foi tanto e tanto. 3 anos depois, foi tanto e tanto. Então, assim, se eu botar num gráfico, eu vou ver mais ou menos isso. E aí, o que foi que ele fez? Ele construiu essa curva de Phillips. Por quê? Porque no gráfico havia mais ou menos essa tendência, né? Havia essa tendência. Então, como havia essa tendência, isso significa o quê? Havendo essa tendência, significa que essa é a curva de Phillips, ou seja, essa é a relação que há entre inflação e desemprego. O que é que os monetaristas disseram? Na década de 50 e 60, na Alemanha, os dados da economia alemã ficaram aqui. Como eles ficaram muito distante da curva de Phillips, isso foi chamado de milagre econômico. O milagre econômico alemão foi o quê? O fato de que, naquela época, o desemprego era muito baixo e a inflação era muito baixa. Mas aí, como isso só acontecia na Alemanha, a maioria dos economistas pensou, isso não é relevante. O que importa é o que acontece na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, no resto do mundo, que é mais ou menos isso aqui. Uma taxa de inflação sempre que cair, o desemprego aumenta. Sempre que a taxa de desemprego aumentar, a inflação cai. Sempre que a taxa de desemprego cair, a inflação aumenta. Então, essa relação parece ser forte em todos os países do mundo, só a Alemanha que é a exceção. Então, a gente vai ignorar um pouco isso. Só que, enquanto a noção da curva de Phillips reinou durante 20, 30 anos, o que foi que aconteceu? Os monetaristas chegaram e disseram, olha, depois de um tempo desse movimento de o governo resolver diminuir a taxa de desemprego, forçando uma inflação mais alta, as pessoas vão se acostumar com a inflação em torno de 6% e vão ter essa noção que a inflação vai ficar em torno de 6%. E aí, 6% vai se consolidar como sendo a base. A âncora da inflação, ela não vai mudar muito disso, só que depois que o fluxo de alta do crescimento deixar de ser esse ponto e vier para esse ponto, o que é que vai acontecer? A inflação vai continuar sendo 6%, só que o desemprego vai voltar a crescer. Então, os monetaristas disseram, a gente vai sair do ponto B e vai voltar ir para o ponto C. Isso equivaleria ao quê? É como se fosse um deslocamento da curva de Phillips, da azul para a amarela. Ou seja, o que foi que aconteceu? Eu tenho uma nova curva de Phillips,
de curto prazo, que seria a curva de Phillips amarela, onde eu teria que pontos? Eu poderia ter o ponto C, ou algum ponto aqui. Se eu quisesse diminuir a inflação, o desemprego teria que aumentar além de 8%. Se eu quisesse diminuir o desemprego, a inflação teria que aumentar acima de 6%. Né? Então, quando a curva de Phillips se desloca daqui para cá, de azul para amarelo, o que é que eu tenho? Eu tenho aqui o ponto C se torna o ponto de equilíbrio. A inflação permanentemente mais alta, em 6, mas o desemprego volta a 8. Não é mais 2, volta de novo a 8. Então, o que os monetaristas disseram é o seguinte: no longo prazo, um estímulo ao aumento da inflação via política monetária só vai resultar em um nível de preços permanentemente mais alto. Não vai influenciar a taxa de desemprego. A taxa de desemprego volta de novo a ser aquilo que seria a taxa natural. E esse nome de taxa natural ganha isso, né? O N é a taxa natural. Em inglês tem esse nome horrível chamado Nairu. O que seria Nairu? Nairu é a taxa de desemprego que não aumenta a inflação. O de unemployment é RD rate e inflação, inflation, né? Acho que é augmenting e N de não. Non-augmenting inflation rate unemployment. Ou seja, taxa de inflação que não altera, taxa de desemprego que não altera a inflação. Ou seja, qual seria a taxa de desemprego que não altera a inflação? Essa taxa de emprego de 2% é uma taxa de emprego que, se eu for persegui-la, ela vai alterar a inflação. Vai subir de 2 para 6. Uma taxa de desemprego aqui também vai alterar a inflação. Se eu quiser sair daqui e vir para cá, ela vai alterar a inflação. Qual é a taxa de desemprego que não altera a inflação? Essa aqui, 8. Né? Por isso que foi dado esse nome, Nairu, ou seja, a taxa de desemprego que não altera a inflação. Então, o que é que eu tenho de pitoresco nessa taxa 8? Tanto o ponto A quanto o ponto C estão na taxa 8. Então, eu estou em cima de uma curva que depois foi chamada de curva de Phillips de longo prazo. O que é a curva de Phillips de longo prazo? A curva de Phillips de longo prazo é essa reta vertical que diz o seguinte: o governo pode praticar uma política monetária para a inflação ser 2%, o governo pode praticar uma política monetária para a inflação ser 6%. O que é que os pontos A e C têm em comum? C, a inflação é 6%, A, a inflação é 2%. Mas o que os pontos A e C têm em comum é que a taxa de desemprego não muda. É 8. Então, eu tenho uma taxa de desemprego de 8, independente de eu estar no ponto A, com taxa de inflação 2, ou no ponto C, com taxa de inflação 6. Então, isso significa o quê? Significa que, no longo prazo, a política monetária ela não será capaz de afetar a taxa de desemprego. Ela só modifica a taxa de inflação. Então, a política monetária pode gerar uma taxa de inflação de 2, uma taxa de inflação de 6, mas não é capaz de mudar a taxa de desemprego. Por quê? Porque essa é a chamada taxa natural de desemprego. A taxa natural de desemprego, ela se deve a fatores como o quê? A taxa natural de desemprego se deve a fatores como a capacidade da mão de obra, né? A produtividade da mão de obra. Se a mão de obra for muito produtiva e tiver uma alta produtividade, a tendência é essa taxa natural ser baixa. Não ser 8, ser 5, 4, 3, 2. E também a legislação, né? Se nós tivermos legislações de salário mínimo, se nós tivermos muita regulamentação de mercado de trabalho, a tendência é a taxa de desemprego ser alta. Se a gente não tiver nenhuma legislação desse tipo e não tiver nenhuma regulamentação de mercado de trabalho, a tendência é a taxa de desemprego ser baixa. Então, esses são os fatores que influenciam a taxa de desemprego e não política monetária. Obviamente, a visão keynesiana é que a gente tem esse trade-off de curto prazo entre
inflação e desemprego. Então, vamos ver como é que isso funciona. Aqui eu tenho esse nível de preços. Esse nível de preços está associado a essa curva aqui de demanda agregada e associado a esse produto. Então, tem esse produto Y0, esse nível de preço P0, e aí eu tenho aqui o equilíbrio. Certo? E aí o que acontece? O que acontece é que há um estímulo para que a demanda suba daqui para cá. Demanda subindo daqui para cá, o que aconteceu com a demanda? Demanda sofreu um estímulo porque a política monetária aumentou a oferta de moeda. Aumentando a oferta de moeda, a política monetária fez o quê? Deslocou a demanda agregada daqui para cá. Certo? Então, tem uma nova demanda agregada, não é mais demanda agregada 0, é demanda agregada 1. E ela interage com o quê? Com a oferta agregada, que não se modifica. Porque a expectativa dos preços não se modificou, continua igual. Então, eu saio desse ponto aqui, que era o ponto de equilíbrio anterior, e vou para esse novo ponto. O que é que esse novo ponto me diz? O nível de preço está mais alto e o produto também está mais alto. Se eu continuar praticando política monetária para expandir a demanda agregada, vai acontecer isso aqui, né? De novo, onde o equilíbrio sai daqui para cá, não há mudança na oferta agregada, só na demanda agregada, passa a ser essa aqui. Então, os preços sobem para P2, o produto sobe para Y2. Mesma coisa mais uma vez, né? Aumento de novo a oferta de moeda, demanda agregada se expande daqui para cá, Y3, o equilíbrio se expande para aqui para cá. O que está acontecendo? Os preços estão subindo e o produto está subindo. Né? Qual é o impacto disso no mercado de trabalho? No mercado de trabalho, eu tenho, como não há mudança de expectativas, a oferta agregada não muda, e também essa ausência de mudança de expectativas faz com que a oferta de mão de obra por parte dos trabalhadores não mude. A oferta de mão de obra no mercado de trabalho está aqui desse jeito. Só o que muda? Os preços estão mudando, né? Antes eu tinha o quê? P0. Quando eu tenho P0, eu tenho essa curva aqui de vagas. As empresas pensam, com P0 eu vou ofertar essas vagas. E aí a interação da oferta de vagas com a demanda por trabalho me dá... Opa! Vou pegar aqui. Me dá esse ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio significa o quê? Esse salário e esse nível de emprego, certo? E é o que acontece quando os preços sobem de P0 para P1. Aqui, né? Preço subindo. Antes era P0, aí ele subiu para P1. Foi o que aconteceu? O produto era Y0, subiu para Y1. Aqui, significa o quê? As empresas vão ofertar mais vagas. Como aqui não há essa mudança, qual é a mudança que não há? Não há mudança na oferta de mão de obra por parte dos trabalhadores. Eu tenho a mesma mão de obra com mais vagas. Significa o quê? O preço da mão de obra vai subir, ou seja, o salário tem que subir. Salário subindo com mais vagas, como a quantidade de trabalhadores se dispondo a trabalhar é a mesma, o emprego vai aumentar porque aqueles trabalhadores que não aceitavam trabalhar por esse salário vão aceitar trabalhar por esse salário. Então, eles entram no mercado de trabalho. Há uma expansão do emprego. O que acontece se os preços continuam subindo de P1 para P2? Aqui. O produto vai se expandir. Por quê? Porque mais trabalhadores vão entrar no mercado de trabalho. Por quê? Quando eu tiver essa expansão das vagas, por que as vagas se expandem? As vagas se expandem porque o que explica a expansão das vagas é o quê? Produtividade que multiplica preços. Como os preços estão subindo de P1 para P2, as empresas estão tendo receita maior. Qual a receita das empresas? Receita das empresas é o quê? Preço vezes quantidade. Como o preço está subindo, então elas vão produzir mais para ter uma receita maior.
Então, elas sentem esse estímulo à produção. Como não está havendo modificação aqui, o que acontece? Eu tenho mais vagas, pessoas que antes estavam fora do mercado de trabalho, que não queriam trabalhar por esse salário, entram no mercado de trabalho, que agora o salário de equilíbrio aumentou. Salário de equilíbrio aumentando, produto vai aumentar porque há mais pessoas no mercado de trabalho. A função de produção diz o quê? Se tem mais pessoas empregadas, haverá mais produto. E, finalmente, os preços continuam subindo para P3. Ó, sobem para P3, subindo para P3. As empresas ofertam mais vagas ainda. Ofertando mais vagas ainda, o que a gente tem? A gente tem o equilíbrio indo para cá. Por quê? Porque as pessoas que antes não queriam trabalhar por W2, talvez algumas vão querer trabalhar se receberem W3. Com isso, o emprego vai aumentar para N3. Emprego maior significa o quê? Produto maior. Isso por quê? Porque o nível de preço subiu para P3. Interessante aqui notar, nessa evolução, né? O salário está evoluindo, gerando novos pontos de equilíbrio. Por quê? Os salários estão atrás dos preços, né? Os preços estão subindo, os trabalhadores pensam, não, agora eu trabalho olhando para quanto meu salário compra. Só que o interessante é que as expectativas não estão mudando. É como se as pessoas virem o preço subindo, mas não mudassem suas expectativas. Esquisito, né? Estranho isso. Bem pitoresco esse fator, né? Mas a ideia básica da visão keynesiana é essa: olhar no curto prazo, onde as expectativas não estão mudando, só os preços e salários estão mudando, e faz com que produto e emprego mude também, certo? Muito bem. O que a política faz? Seja ela fiscal monetária, se ela for expansionista, ela vai expandir a demanda agregada. Foi isso aqui, né? Expandindo demanda agregada, expandindo demanda agregada, seja política fiscal. Aqui a gente estava falando de política monetária, mas pode ser fiscal também. Se ela for expansionista, ela vai expandir a política, a demanda agregada. Quais são as consequências? Cresce em produto, cresce nível de preço e cresce emprego. Né? As três coisas crescem. Então, o que está acontecendo? Emprego cresce, que significa queda da taxa de desemprego, e preços crescem, que significa aumento da inflação. Então, o sistema keynesiano trabalha isso, né? No curto prazo, a gente tem esse trade-off entre taxa de inflação e taxa de desemprego, certo? Bem, como é então que a gente tem um processo de estabilização? E aí é que é essa grande questão, né? A gente tem uma curva de Phillips de curto prazo, que ela é dessa forma, né? Aqui não tinha antes rompido esse eixo, né? Opa, foi demais. Vou apagar isso aqui que está grande demais. Não tinha rompido esse eixo antes. Pronto. A gente agora rompeu o eixo do zero, né? Aqui, ó. A gente antes tinha parado a curva de Phillips antes de chegar a zero. Então, no curto prazo, como é a curva de Phillips? Ela é negativamente inclinada, né? Tem essa declividade, negativamente inclinada. E no longo prazo, como é que ela é? Opa! No longo prazo, ela é uma reta vertical, né? No longo prazo, ela é uma reta vertical. No curto prazo, ela tem essa declividade negativa. E aí? E aí o que acontece? A gente tiver aqui. Aqui a gente está num ponto onde eu tenho uma taxa de inflação. E o que acontece se essa taxa de inflação ela vier para cá? Há uma discordância o que vai acontecer nesse ponto, né? Os keynesianos que costumam achar que o curto prazo é preponderante vão dizer, ó, esse ponto está associado a uma taxa de inflação mais baixa. Já, porque eles acham que a curva de Phillips de curto prazo é preponderante. Já
os monetaristas, eles dizem o quê? Esse ponto está associado à mesma taxa de desemprego, só que a inflação mais alta. Esse ponto o quê? Tem essa taxa de inflação mais alta, mais uma taxa de desemprego mais baixa. E os monetaristas dizem o quê? O que é preponderante é a curva de longo prazo, o que significa uma taxa de desemprego igual a essa aqui, só que uma taxa de inflação mais alta. E o que será que estaria acontecendo aqui? Aqui os keynesianos dizem, olha, aqui a taxa de desemprego vai ser muito maior. Que eles dizem que aqui, para eu diminuir a taxa de inflação para esse ponto azul, eu tenho que aumentar muito a taxa de desemprego. Já os monetaristas dizem o quê? Não, que é preponderante a longo prazo. Então, a taxa de desemprego vai ser igual, sempre nessa verde, que é a taxa natural de desemprego, só a inflação que caiu para um patamar mais baixo. Então, essas são as discordâncias entre quem acha que preponderante é a curva de Phillips de longo prazo e quem acha que preponderante é a curva de Phillips de curto prazo. Né? Keynesianos tendem a enfatizar a curva de Phillips de curto prazo, monetaristas tendem a enfatizar a curva de Phillips de longo prazo. Certo? Então, ambos defendem que existem as duas curvas de Phillips. A única diferença é a ênfase, né? Os keynesianos pensam o quê? É importante praticar política monetária e fiscal, porque a gente pode ter uma taxa de desemprego que é ou aqui ou aqui. Já os monetaristas dizem não. Não se deve praticar política fiscal e monetária para tentar mudar a taxa de desemprego, porque a taxa de desemprego vai ser permanentemente em torno desse patamar aqui, nessa reta verde. Né? Então, basicamente, por que os keynesianos defendem políticas monetárias e fiscal para expandir a demanda agregada? Porque eles dizem o seguinte: se essas políticas não forem praticadas, o produto pode ficar muito instável, pode aumentar muito e cair muito no curto prazo. E o objetivo dessas políticas é estabilizar o produto no curto prazo. Então, a gente viu antes esses efeitos no curto prazo dessas políticas de expansão da demanda agregada, e agora a gente vai ver esses efeitos onde eu tenho o quê? Onde eu tenho um outro fator, que é variação da expectativa. Como é que eu faço isso? Vamos ver. Antes aqui a gente tinha o quê? Preços estavam subindo, mas expectativas não estavam se modificando, né? Expectativas estavam sempre iguais. Agora vamos ver o que acontece quando a gente vê preços subindo e expectativas se modificando. Né? Eu tenho inicialmente essa curva de demanda agregada associada a essa curva de oferta agregada. Muito bem. Demanda e oferta. O que é que eu vou ter? Eu vou ter que nível de preço vai ser esse patamar e o produto estará aqui nesse patamar. Muito bem. Esse, portanto, é o ponto de equilíbrio. Opa. Esse é o ponto de equilíbrio. E aí o que acontece? O que acontece é que o governo pratica uma política monetária expansionista para expandir, aumentar aqui a demanda agregada, né? Expandindo a demanda agregada. Muito bem. Essa política monetária expansionista vai fazer com que a demanda agregada venha para cá, certo? Demanda agregada vindo para cá, o que é que eu tenho? Por que a demanda agregada veio para cá? O governo expandiu moeda, e expandindo moeda, o que é que ele vai fazer?
Tá nessa cor. Expandindo moeda, ele vai fazer o quê? Ele vai ter como consequência um aumento do nível de preços. Ou seja, o nível de preços vem para cá. Esse nível de preços indo para aí, quais seriam as consequências do nível de preços indo para aí? Agora a gente tem uma coisa diferente, né? As expectativas sobre os preços estão mudando. Ou seja, eu vou ter uma expansão da oferta agregada. A oferta agregada vai se expandir para cá, por quê? Porque agora as pessoas estão vendo os preços mais altos e estão pensando, poxa, talvez seja bom eu sair do mercado de trabalho, porque não vale mais a pena trabalhar por esse salário. Então, há o quê? Há uma retração da oferta agregada. Antes, a oferta agregada não mudava, né? Antes, a oferta agregada ficava sempre no mesmo lugar, porque não havia mudança de expectativas. Agora há mudança de expectativas. Então, tem essa retração da oferta agregada daqui para cá. Isso significa o quê? Ao invés da minha política de expansão, ao invés da minha política de expansão da demanda agregada, expandir o produto, o que é que acontece? O produto não se expande para cá, o produto fica aqui, no mesmo patamar. Né? Por quê? O nível de preço sobe para cá e o produto fica onde? No mesmo patamar. Vou botar aqui verde. Antes estava aqui, agora continua bem aqui. E o que acontece quando, de novo, eu quiser ampliar a minha demanda agregada, expandindo a oferta de moeda? Aumentando a oferta de moeda. Antes foi daqui para cá, agora daqui para cá. O que é que está acontecendo? De novo, a oferta agregada responde a isso, se retraindo ainda mais. Significa o quê? Significa que o nível de preço vai subir para cá, mas o produto vai fazer o quê? Não vai sair do canto, vai continuar em cima desse mesmo local. E a mesma coisa da última vez que houver uma outra expansão. O que está acontecendo aqui? Toda vez que eu estou expandindo a demanda agregada, o que é que acontece com a oferta agregada? Ela se retrai. Ou seja, a oferta agregada está se retraindo por quê? Por causa disso aqui, ó. Mudança nas expectativas. Né? Então, eu tenho mais uma vez nível de preço subindo ainda mais. Só que o que acontece com o produto? O produto continua no mesmo local, não sai de cima de Y0. Ou seja, houve uma expansão contínua da oferta monetária, mas com as expectativas se modificando, houve um processo de retração, a expansão contínua da demanda agregada, por causa da oferta monetária que se expandiu, mas houve uma retração da oferta agregada. Né? Então, essa interação só fez com que o nível de preço subisse e o mercado de produtos continua com o mesmo produto. Né? A única coisa que altera é o quê? O nível de preços. Como é que isso se reflete no mercado de trabalho? Temos inicialmente isso aqui, no mercado de trabalho, que é o quê? O desejo dos trabalhadores de trabalhar. E o que a gente tem? A gente tem o desejo das empresas de ofertar vagas aqui. E aí? Basicamente, a gente tem isso aqui, que é a taxa de... o salário de equilíbrio, e o emprego de equilíbrio está aqui. Salário de equilíbrio, emprego de equilíbrio. Muito bem. O que acontece? Nível de preços. Ó. Nível de preços sai de P0, vai para P1.
Indo de P0 para P1, o que acontece? Expansão da oferta de vagas, né? A oferta de vagas vem para cá. Só que, quando o nível de preço sai de P0 para P1, o que acontece com as expectativas dos trabalhadores? Expectativas dos trabalhadores, que antes era assim, agora vem para cá, né? Daqui para cá. Significa o quê? Com essas expectativas, os trabalhadores só vão trabalhar com um salário mais alto. O salário de equilíbrio sai de W0 vai para W1. A gente esperava o quê? Uma expansão para N1, né? A gente esperava o quê? Que viesse para cá e aí a gente tivesse expansão do emprego. Houve expansão do emprego? Não, por quê? Porque houve essa retração aqui. Os trabalhadores retraíram suas reivindicações de forma que eles só trabalham por um salário mais alto aqui. Eles não aceitam esse salário levemente mais alto, tem que ser bem mais alto, W1. Como tem que ser bem mais alto, a quantidade de emprego não se expande para N1, continua em N0. E aí, seguidamente, o que a gente tem? Mudanças nas expectativas quando há uma mudança de quê? Quando há mudança nos preços, as expectativas mudam. Né? Mudança de preços, mudança de expectativas. Certo? Preços mudam, expectativas mudam. Como os preços estão mudando, a mudança de expectativas leva o quê? Leva a que os salários tenham que subir para gerar o quê? Mesmo emprego. O emprego não aumenta, o emprego continua sendo o mesmo. Não vai para N1. Não vai. Esse aumento dos preços faz com que o salário aumente. E o salário vai aumentar mais uma vez quando o governo continuar expandindo a demanda agregada via aumento da oferta monetária, né? O governo continua expandindo. Eu tenho o quê? Mais vagas, aumento da oferta de vagas, mas também concomitantemente a isso, há um aumento de quê? Há um aumento, uma retração, na verdade, há uma retração de há uma retração desses trabalhadores, né? Esses trabalhadores aqui só aceitam trabalhar mais se o salário for mais alto. Então, eles retraem sua oferta de mão de obra. Com isso, o que a gente tem? Esse aumento de salário que vai seguir aqui um pouco esse aumento de preços, né? Eu tenho daquele lado, um aumento de preço, desse lado, um aumento de salário, que vai seguir o aumento de preço. Consequência é o quê? Nem o produto se expande, nem o emprego se expande. Então, no longo prazo, um fator muito importante é o quê? Expectativas, né? As expectativas do nível de preços vão acompanhar a mudança do nível de preços. Então, expectativas acompanham. Como as expectativas acompanham, não tem como resultado o quê? Nem o produto se expande, nem o produto se expande, nem o emprego se expande. Então, grande questão é, tanto para Friedman quanto para os economistas monetaristas, esse papel de estabilizar a economia não é desempenhado pelo setor governamental. Não são as políticas fiscais e monetárias que estabilizam a economia, é o setor privado. Os keynesianos é diferente. Eles acham que a economia só é instável por causa do setor privado e que cabe ao governo estabilizar a economia, certo? Hoje a gente fica por aqui e quando chegar na próxima aula a gente vai discutir com um pouco mais de profundidade o conceito de Nairu, taxa natural de desemprego. Por que ela existe, o que é essa taxa natural e como ela pode ser modificada. Ok?
Então, hoje a gente fica por aqui. Tenham todos uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. E aí, a gente se vê na quarta-feira. Boa semana, tudo de bom. Até mais. Tchau.